dia de desafios para nós aqui. Estamos tentando aprimorar cada vez mais para servir os irmãos. Vamos todos orar? Senhor Jesus, nosso amado, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado por estar conosco, onde quer que nós estejamos. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu infinito amor, Jesus. Obrigado pelo Teu sacrifício, pelo Teu santo Evangelho, Pai. Pelo poder que recebemos através do Teu Evangelho, da Tua cruz, Jesus. Te agradecemos, Pai. Colocamos as nossas vidas diante de Ti, Senhor. Queremos exaltar o Teu nome nessa noite, Jesus. Exaltar a Tua obra, Jesus. Voltar os nossos olhos e o nosso coração para Ti, Pai. Que o Teu nome seja elevado no nosso meio, Jesus. Que Tu seja lembrado hoje pelos Teus e que nós possamos nos alegrar em Ti, Jesus. Do Teu grande amor, de longe ouvimos do amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Pai, que Seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu, em nós derrama do amor que paixão profunda, bondade à mesa se derramando. Profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações.
tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações.
se prostram para o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor. Com seu poder, cadeias se rompem, terra e céu adoram teu nome, nome de Jesus, o nome de Jesus é santo, santo, santo. Com seu poder, cadeias se rompem, terra e céu adoram teu nome, o nome de Jesus, o nome de Jesus é santo, santo, santo. Erga os olhos, o Rei chegou, a luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor. Amém, Jesus. Tu seja o Senhor. Seja o Senhor sobre as nossas vidas. Único Rei acima de nós. Que por amor a Ti, Jesus, venhamos a nos mover em amor. Entregar a nossa vida como Tu entregou a Tua, Jesus. Tua palavra fala que se um grão cai se uma semente ela não morre, ela não pode produzir frutos. Que sejamos assim, Jesus, que nos entreguemos, que coloquemos a nossa vida, Jesus, como oferta para que outros possam viver, Jesus, através de nós, Pai. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós, e nos via redimidos no seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui
pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós, e nos via redimidos no seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo amor que nos une, Pai. Obrigado pelas promessas, Jesus. Obrigado, Senhor, por ter sido esse exemplo, Pai, de como se anda em amor, em união, Pai. Tua palavra fala que, quanto aos teus, tu os amaste, Jesus, e cuidou de cada um deles, Pai. É tão interessante, Jesus, que tudo aquilo que nós precisamos fazer já está escrito, Pai. Constrange o nosso coração, Pai. Constrange o nosso coração para que nós sejamos e façamos aquilo que devemos fazer, Pai. Para que nós venhamos a amar os nossos irmãos, Pai, assim como Tu amou aqueles que estavam contigo, Pai. Que nós venhamos a entregar nossa vida pelos nossos irmãos, Jesus. Não só da boca para fora, Jesus, mas que nós venhamos a dar o nosso melhor por cada um deles, Pai. Entregar o nosso tempo à disposição dos nossos irmãos, Pai. Entregar a nossa casa, os nossos bens, Pai. Que nós possamos realmente viver essa vida de corpo que Tu planejou para nós, Pai. Obrigado, Senhor. Sabemos que é possível através de Ti, por meio de Ti, Pai. Muito obrigado, Pai. Agora abra os nossos corações, Pai, para ouvir a palavra que vai ser pregada. Derrama o Teu Santo Espírito sobre o pastor Miguel, para que com muita graça ele possa pregar, nos ensinar, que o nosso coração absorva cada palavra dita, Pai, e que haja mudança de atitude em nós. Em nome de Jesus eu oro. Amém. E dizer que
Boa noite, pessoal. Nós estamos passando aqui, eu, Anderson, né, e toda a minha família, para mandar um abraço para vocês e dizer que mesmo em meio a todas as dificuldades, meio a esse tempo aí de pandemia, nós mesmo estando separados fisicamente, nos mantemos juntos na fé de Cristo e que possamos nos encontrar novamente após as coisas serem já mais tranquilas na igreja, na casa do Senhor. Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem, né? E a gente está passando aqui hoje, né, para dizer para vocês que a gente sente muita falta de estar próximos, mas que tudo isso logo vai passar. E eu, essa noite, quero deixar para vocês um versículo bíblico, né? Então eu vou ler ele agora. Alegrai-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É bem isso, né? Então, pessoal, logo, logo nós vamos estar todos juntos novamente na igreja, né? E vamos aproveitar esse tempo também, usar a tecnologia, já que Deus nos abençoou com ela também. E vamos estar juntos no culto online, tá? Um grande abraço para vocês. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite, irmãos. Graça e paz. É bom podermos estar juntos, mesmo que distantes fisicamente, mas juntos emocionalmente, espiritualmente. E é bom podermos cantar ao Senhor e dizer que Ele é Rei, como nós cantamos aqui, louvamos o nome do Senhor, juntos, você lá na tua casa, na tua sala, no teu quarto, onde você estiver, mas esteja sempre com a ideia de que o Senhor está comigo e eu estou com Ele, em nome de Jesus. Nós estamos presentes. Nós estamos nesse tempo pensando em missões e eu queria louvar a Deus porque tem irmãos que já estão entregando sua oferta, tem irmãos que já estão adotando campos missionários como adotantes do PAN Pioneira. E você pode, com R$30, você pode adotar por mês, mensalmente, enviando R$30 mensalmente. O que é R$30 mensalmente? Para muitos é muito, mas para alguns é tão pouco. Mensalmente, R$30 e você adotar um campo missionário. E eu louvo a Deus porque tem irmãos que já estão adotando campos missionários e isso é maravilhoso. E eu queria louvar a Deus também, porque, na verdade, nós podemos, nesse tempo, pensar, nesse tempo de isolamento parcial, e para alguns meio que total, nós podemos buscar a presença do Senhor. E eu queria orar agora, antes de nós começarmos a meditar na palavra do Senhor, queria orar, nós estamos na semana do Brasil, né, na semana da independência, então eu queria orar a Deus agora, vamos orar, vamos buscar a presença do Senhor, entregar o nosso Brasil nas mãos do Senhor, entregar as pessoas que trabalham com saúde, que estão no campo de frente, pastores e obreiros que às vezes têm que ir para o campo da batalha também, na frente em velórios. Vamos orar pelos pastores, temos vários pastores que estão internados, temos vários médicos que estão passando por dificuldades, profissionais de saúde passando por dificuldades também de infecção pelo coronavírus no nosso Brasil. Então vamos orar, vamos buscar a presença do Senhor. Querido Pai, bondoso Deus, em nome de Jesus nós te louvamos, te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, Senhor, porque Tu és bom e a Tua benignidade dura para sempre, Senhor. E nós cremos, Senhor Deus, que nada está acima do Teu poder, da Tua intervenção, da Tua ação. Pai amado, e nós clamamos em nome de Jesus, te agradecemos pela melhora do pastor Paulo, Pai amado, aqui na cidade, que está internado. Senhor Deus, te agradecemos pelos hospitais, Pai amado, Pai amado, atendentes de saúde, pelos profissionais de saúde que têm trabalhado com afinco, expondo sua vida à infecção do coronavírus. Senhor Deus, coloca a Tua proteção sobre esses profissionais em nosso Brasil, protegendo aqueles que estão na área da frente, na área da saúde, mas também na área profissional, Senhor Deus, da defesa, Senhor Deus, os profissionais da polícia, meu Senhor, esteja protegendo os profissionais que também estão nas lojas, nas fábricas, Senhor Deus, que estão expostos, Pai amado, à contaminação. Cada um, Pai amado, esteja protegendo com a Tua boa mão, com a Tua doce mão, protegendo, e que o Teu anjo se acampe ao redor de todos aqueles que o temem e os livra, meu Pai, em nome de Jesus. Querido Senhor e bondoso Deus, agora quando vamos meditar na Tua palavra,
que a tua boa mão esteja conosco, que o teu Espírito Santo nos abra com o entendimento e o coração para ouvirmos e obedecermos a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria convidar você para abrir a tua Bíblia no livro de Atos, capítulo 18, versículo 1 ao 3. E o tema da nossa meditação dessa noite é ajudando em meio a dificuldades. Então a gente pensa, todos nós passamos por dificuldades, quer pouco, quer muito. Alguns estão passando pelo período de luto, alguns estão passando pela expectativa do seu parente que está hospitalizado, ou você está de quarentena. Mas mesmo assim eu quero dizer que você pode ser bênção na vida de outra pessoa. E Atos capítulo 18, versículo 1 ao 3 diz assim: Depois disto, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois o imperador Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los, e uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Segui narra o encontro da família de Áquila e Priscila com o apóstolo Paulo, o nosso amado e querido grande apóstolo Paulo. E eu queria tirar algumas lições para você, nós tiramos algumas lições que nós podemos desse texto, desse pequeno texto aqui, mas eu queria dizer que nós estamos hoje numa sociedade de consumo. Nós vamos no mercado, passamos na prateleira, tiramos aquilo que nos convém, e essa nossa mentalidade de consumo tem se aplicado na vida espiritual muitas vezes também. E quando nós olhamos para o lugar no Novo Testamento dessa ideia de consumo, nós não vemos essa ideia consumista dos cristãos do Novo Testamento. Nós vemos pelo contrário. Nós vemos crentes proativos, crentes pensando em serviço, servir aos outras pessoas. E aqui nós encontramos um casal chamado Áquila, o marido, e Priscila, sua esposa. E nós vemos que isso das lições que nós podemos tirar desse nosso texto de hoje. Querido, quem era Áquila? Áquila era um judeu que morou em Roma, e o imperador Cláudio deu uma ordem para que os cristãos, na verdade os judeus ali se misturavam aos cristãos, eram confundidos com os cristãos, e os judeus eram confundidos uns com os outros, pois o cristianismo tinha saído do judaísmo, então para as pessoas de fora era a mesma religião para alguns. Então foram expulsos os judeus, e juntos foram expulsos de Roma os cristãos também. E junto nessa leva de cristão que foi expulso para não perderem a vida, lá em Roma, na capital do império, foram também ali saídos, tiveram que sair o casal Priscila e Áquila. Ele era um judeu e eles se encontram ali em Corinto com Paulo. E ali Paulo também vai trabalhar com eles, e nós vamos ver que lições que nós podemos tirar. Queridos, nós nascemos para servir. Nós nascemos para servir. Ontem nós tivemos o programa dos jovens aqui no templo, e o irmão Tiago e a irmã Fran fizeram a mensagem muito preciosa, muito bênção em nossas vidas, para os jovens que estavam aqui, para eu que estava aqui também ouvindo. A gente aprende sempre bastante coisas com os irmãos. Isso é maravilhoso. Nós nascemos para servir. Quando nossa vida não tem utilidade, quando nossa vida não tem sentido, nós só somos servidos, a vida perde o sentido. Por isso, muitas pessoas que têm muito dinheiro não têm um sentido de serviço na vida, vão para o suicídio, vão para a depressão. Quando nós encontramos sentido na vida em servir as outras pessoas, nós vemos que isso é maravilhoso. Jesus disse lá em Marcos capítulo 10, versículo 45, diz: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E isso ficou impregnado na igreja do Novo Testamento. Os irmãos que estavam ali começando a igreja nascente, isso ficou impregnado, porque você vê uma igreja proativa, servindo, uma igreja buscando proclamar o Evangelho, buscando proclamar a verdade do Evangelho. Uma igreja que fugia para cá, fugia para lá, mas iam todos servindo o Evangelho e todos proclamando o Evangelho. Então vamos ver que lições que nós podemos tirar desse texto aqui de Atos 18, e com a vida, a história, a vida de
Áquila e Priscila, ou Priscila e Áquila. Primeira lição que nós tiramos é que quando eles saem de Roma, fugidos da perseguição do império, do imperador, da polícia daquela época, das autoridades daquela época, eles chegam, deixam tudo para trás e chegam em Corinto. Só que eles deixam casa, deixam mudança, deixam tudo lá em Roma, que era a capital do império. Deixam tudo ali em Roma e chegam em Corinto e ali se encontram com Paulo. E Paulo, a Bíblia diz lá em Atos 18 que Paulo foi morar com eles ali. Então, mesmo em dificuldades, eles têm a capacidade, têm a condição espiritual, emocional e proativa de servir o grande apóstolo Paulo. Então, eles têm esse sentido, esse contexto já de serviço na vida deles, de ser proativos, de servir. Eles acolhem, Paulo era solteiro, a gente não sabe se Paulo, ainda há discussão se Paulo era viúvo, mas a gente sabe que Paulo não era casado naquela época ali. Então, Paulo vai morar com eles ali na sua casa e juntos proclamam a fé. Isso lembra lá em Atos capítulo 8, versículo 4, quando os cristãos que fugiam na perseguição de Estevão estavam fugindo da mesma maneira que os cristãos e os judeus fugiam de Roma, e eles estavam ali proclamando o evangelho por onde que fugiam, por onde que passavam, por onde que iam, pregavam o evangelho, viviam a sua fé, proclamavam a sua fé, exerciam a sua fé, uma fé viva, uma fé pujante. Então, querido irmão, a primeira lição que nós ficamos hoje, é que quando nossa fé é uma fé firme no Senhor, nós sofremos por causa disso muitas vezes perseguições. Hoje não é tanto perseguição, mas você sofre zombaria no teu serviço, você sofre aquela chacota, mas isso não deve fazer você ficar triste ou abatido. Pelo contrário, se você sofre por causa do Evangelho, se você é perseguido por causa do Evangelho, você deve se alegrar porque você está fazendo diferença no mundo em que você está. Amém? Ninguém deseja ser perseguido, ninguém deseja sofrer. Mas aqui, se você um dia precisar ir morar em outra cidade, você sabe que a tua cidade é a cidade do Senhor, a cidade onde está morando ali um agente do Senhor, um discípulo do Senhor. E eles acolhem a Paulo ali em Corinto, e por terem duas coisas em comum, eram membros da mesma igreja, quer dizer, eram membros da mesma fé, tinham a mesma fé, seguidores de Cristo, e tinham a mesma profissão. Então isso unia eles, eram pontos de referência, de união, de unidade, de pontos em comum. Isso fez eles serem amigos e eles ali encontram um apoio um no outro. Amém? Segundo aprendizado que nós levamos, segundo ponto que nós levamos essa noite, é que mesmo em dificuldades, eles encontram condições de ajudar outras pessoas no Evangelho. Abra lá no capítulo 18, versículo 24 do livro de Atos, quando eles encontram um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, e eles discipulam, encaminham melhor Apolo na fé cristã. Atos capítulo 18, versículo 24 diz assim: enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso, e era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído nos caminhos do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão a palavra de Jesus. Embora conhecesse apenas o batismo de João, logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão a palavra do Senhor, ou em outras versões, o caminho de Deus. Querendo ir ele para a Caia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Amém? Irmãos, aqui nós vemos que tem uma curiosidade aqui que eu já citei domingo passado. Priscila é citada na frente do marido. No contexto oriental isso não era normal, pois o líder
de um grupo, o líder de uma sociedade, o líder de uma família, sempre era citado na frente. Então, provavelmente, o que aconteceu? Eu vou falar aqui aquilo que eu penso que aconteceu. Priscila deve ter se convertido primeiro do que Áquila e tinha mais conhecimento da Escritura, e como a palavra Priscila quer dizer, é um diminutivo de Prisca, por isso lá em 2 Timóteo capítulo 2, 4, ela é chamada de Prisca. É o diminutivo de Prisca, que significa velha, então era velhinha. Eu posso imaginar a Priscila, uma mulher baixinha, eu fico imaginando uma mulher baixinha, mas poderosa nas palavras do Senhor, poderosa no evangelismo, poderosa em aprender, a querer ver os outros aprender os caminhos do Senhor. Então, Priscila, eu fico imaginando Priscila lá na sua casa, querendo ensinar seus amigos, seus vizinhos, seus parentes a palavra do Senhor. E ela ouve um homem chamado Apolo, que era um judeu vindo de Alexandria, conhecendo simplesmente o batismo de João, falar sobre Jesus. Ele tinha conhecimento parcial da verdade. E isso é uma coisa que nós devemos ter em mente. A Bíblia diz que nós conhecereis a verdade vos libertará. Libertará do quê? Libertará do maligno, libertará dos falsos ensinos, libertará de meias mentiras ou de mentiras inteiras, que meia mentira é uma mentira inteira. Então, Priscila, ela vê o Apolo ali proclamando o evangelho, mas parcialmente. O que ela faz? Eu fico imaginando Priscila falando para o seu marido, dar uma cutucão no seu marido, dizendo assim: meu esposo, esse homem aqui, olha só a qualidade que ele tem. Ele é um orador fervoroso, um orador eloquente, mas vamos chamá-lo para a nossa casa e vamos explicar melhor. Nós sabemos um pouquinho mais do que ele, nós estamos um pouquinho na frente do que ele, então nós podemos discipulá-lo um pouquinho melhor, nós podemos encaminhá-lo, ensiná-lo um pouquinho mais acerca de Jesus, do batismo em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que eles trazem Apolo para sua casa e o encaminho melhor, o ensino, o discípulo melhor. Ali eles proclamam a palavra do Senhor Jesus, os ensinos do Senhor Jesus para o Apolo. Quem foi Apolo, meus irmãos? A Bíblia diz que Apolo, ali em Corinto, aqui eles estão em Éfeso, ali em Corinto, ele se tornou um grande pregador da palavra do Senhor. E na igreja de Corinto, eles tinham Apolo como praticamente rival de Pedro, rival no sentido, no mesmo nível de Pedro e Paulo, e por isso lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12, capítulo 3, versículo 4, Paulo está dizendo que alguns diziam lá na igreja de Corinto: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Jesus. Então, Apolo, ele se tornou um homem muito poderoso nas Escrituras, a tal ponto que alguns estudiosos, e é o meu caso, que eu creio que foi o escritor de Hebreus, foi Apolo, né? O escritor de Hebreus foi Apolo. Minha opinião, na Bíblia não fala quem foi o autor de Hebreus, mas pelas todas as condições que Apolo tinha de ser conhecedor do Antigo Testamento, ser alguém poderoso nas Escrituras, e ele tinha das condições, o mais provável, que foi Apolo, o escritor de Hebreus. Então você vê quem é que Priscila e Áquila discipulam. O grande Apolo, um homem poderoso na palavra, poderoso e eloquente na transmissão da palavra, e eles chegam e colocam um Apolo num sentido de conhecimento melhor, a tal ponto que depois ele impactou onde que passava, impactou a cidade de Corinto, e impactou a Acaia. Então, queridos irmãos, isso dá uma lição muito interessante para nós. É que nós podemos e devemos ensinar as outras pessoas a palavra do Senhor. E você percebe que às vezes você vai ter que tomar iniciativa. Eu não sei o que fica imaginando lá Priscila e Áquila convidando o Apolo. Apolo, vem aqui na minha casa tomar um chimarrão comigo. Ou tomar um cafezinho, quem não toma chimarrão, tomar um cafezinho. Comer um bolinho frito aqui na minha casa. Enquanto eles estavam levando o Apolo para a sua casa, eles ali explicavam um pouquinho mais a verdade cristã para Apolo. Então, isso deixa uma lição para nós. Mesmo em dificuldades, sofrendo a perseguição de Roma, tiveram que deixar tudo para trás, eles tiveram a capacidade
de ensinar outra pessoa, de acolher Paulo em primeiro lugar na sua casa, e depois tiveram a atitude de ensinar Apolo melhor nos caminhos do Senhor. Isso é maravilhoso, isso é fantástico, isso é um exemplo para nós. E eu louvo a Deus pela tua vida, porque eu sei que você que está nos ouvindo, você tem o desejo de, em primeiro lugar, aprender mais da palavra. Em segundo lugar, ensinar aquilo que você aprendeu para outras pessoas. Porque se você sabe mais do que alguém, você já tem condições de ensinar alguém na palavra do Senhor. Você não precisa ir para um seminário, para uma faculdade teológica. Você não precisa fazer um curso bíblico por extensão, necessariamente. Tudo isso é bom, tudo isso é fantástico. Então, você percebe que se você sabe um pouquinho da palavra do Senhor, você já pode ensinar aquilo que tu sabe para outra pessoa. Você já pode se tornar um líder de um pequeno grupo, um líder de uma célula, um líder de um PG, de um PGM na tua casa. Isso que nós vamos ver agora. Priscila e Áquila, com essa rotatividade de perseguição que havia na época do Império Romano do primeiro século, eles tiveram que se mudar muito de cidade. E se você abrir em Romanos capítulo 16, versículo 13, 4 e C ao 6, nós vamos ver o seguinte texto, capítulo 16 de Romanos, versículo 3 ao 5, na verdade, com mais precisão, diz assim, Romanos 16, versículo 3 ao 5. Saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça, o que não só eu lhes agradeço, mas também a todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é das primícias da asa em Cristo. O capítulo 16 de Hebreus, ele na verdade é uma lista de saudação que Paulo está transmitindo pelas mãos de Tércio, que foi o que escreveu a carta de Romanos, de Corinto, de 1 Coríntios, na verdade. Mas aqui Paulo está mandando uma relação de pessoas que ele está saudando. E nessa relação de pessoas que ele está saudando, você chegando lá no capítulo 16, versículo 14, diz assim, saúdem Assíncrito, Flegonte, Hermes, Patobras, Hermas e os irmãos que estão com eles. Na verdade, aqui no grego dá a ideia de os irmãos que se reúnem com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã e também Olimpas e todos os santos que estão com eles. Outra tradução diz que se reúnem com eles. Outra tradução fala que estão os irmãos que estão com eles, os santos que estão com eles. Então você percebe que dá para ver que não somente era Áquila e Priscila que tinha irmãos que se reuniam na sua casa com eles, mas principalmente Áquila e Priscila. Aqui Paulo está saudando os irmãos que estão em Roma. Nós podemos traçar um trajeto de Priscila e Áquila aqui pelos relatos do Novo Testamento. A gente não sabe de onde que eles vieram, mas a gente sabe que tem informação, a gente tem. Eles estavam em Roma, fogem de Roma para Corinto, e de Corinto eles vão até Éfeso com Paulo. Depois, eles provavelmente de Éfeso, eles voltam para Roma, e depois voltam de novo para Éfeso. Porque quando Paulo escreve para os romanos, ele escreve saúda os irmãos, manda saudações para os irmãos que estão em Roma, e ele saúda ali Priscila e Áquila. Então, quando Paulo conhece Priscila e Áquila, eles tinham fugido de Roma. Então, por isso nós temos essa noção de que Priscila e Áquila tinham voltado para Roma e depois voltam para Éfeso também. Mas, sim, irmãos, é interessante que, se você abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 8, Paulo diz assim, mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste. As igrejas da Ásia vos saúdam, versículo 19, capítulo 16, versículo 19 de 1 Coríntios. As igrejas da província da Ásia enviam-lhes saudações. Áquila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor, e também a igreja que se une na casa deles. Quando eles estão em Éfeso, aqui Paulo escreve sua carta de Éfeso, ele manda saudações para os irmãos lá em Corinto. E lá de Corinto, eles recebem a saudação também de Áquila e Priscila. Então, Áquila e Priscila estiveram em Roma com uma igreja na sua casa, estiveram
em Éfeso, numa igreja na sua casa. E não somente Priscila e Áquila, mas outros irmãos também tinham, Filemão tinha uma igreja na sua casa. Essa era uma estratégia usada pela igreja primitiva, uma estratégia natural que tinha. Por quê? Porque eles não tinham templo. O templo só foi surgir 200 e poucos anos depois do ano zero, nesse contexto que nós temos hoje. Irmãos, isso é maravilhoso, isso é uma lição. A nossa casa pode se tornar uma agência do reino de Deus. Então, Priscila e Áquila, mesmo quando eles fugiam nas dificuldades das fugas que eles tinham, eles faziam da casa deles uma agência do reino de Deus. Uma igreja no lar, a igreja que está na sua casa. Muitos chamam de célula hoje, muitos chamam de PG, muitos chamam de PGM. Mas o que acontece? Você percebe que Priscila e Áquila, e não só Priscila e Áquila, mas outros irmãos também, eles abriam suas casas para o evangelho, para pregar o evangelho. E não simplesmente isso, mas eles discipulavam as pessoas, eles ajudavam, encaminhavam as pessoas no evangelho. Então, 3 coisas que nós tiramos lições da vida desse casal fantástico do primeiro século. Em primeiro lugar, eles assistiam Paulo, receberam Paulo, acolheram Paulo, moraram junto com Paulo, mesmo na perseguição eles se ajudavam uns aos outros. Você e eu também devemos ter esse coração proativo, esse coração de serviço, de ajudar as outras pessoas. Amém? Segundo lugar, eles discipulam Apolo. E esse mostra não simplesmente um relato único, porque se eles veem um homem com a qualidade de apologética, de defesa da fé de Apolo, qualidade eloquente que ele tinha do falar e o conhecimento que ele tinha do Antigo Testamento, e eles vão ali e discipulam melhor Apolo, explicam melhor a palavra do Senhor, significa que eles estudavam, que eles meditavam na palavra do Senhor na sua casa, e significa que eles faziam isso com outras pessoas. Se eles fizeram com Apolo, o grande Apolo, né, eles faziam isso com outras pessoas que estavam começando na fé. Então isso você pode fazer também. Você pode dizer, Miguel, eu não sei muitas escrituras, mas você sabe aquilo pouco que tu sabe. Você sabe que Cristo morreu lá na cruz do Calvário, não sabe? Amém? Você sabe que Cristo nasceu lá em Belém e viveu nesse mundo, você não sabe? Sabe. Cristo morreu lá na cruz do Calvário pelos teus pecados. Você sabe que pela graça do Senhor você é salvo, só pela graça. Você tem que, não é pelas obras, é pela graça que você é salvo, você encontra a salvação. Você sabe que um dia você vai morar com Cristo lá na glória, você não sabe? Então tudo isso você pode proclamar, além de tudo, mostrar na palavra de Deus que você é um pecador restaurado por Cristo e que todas as pessoas são pecadores. Então você pode exemplificar tudo isso usando o livro de Romanos, ou usando o plano da salvação, e você pode proclamar o evangelho para as outras pessoas. E terceiro, você percebe que Áquila e Priscila tinham, nas casas onde que eles iam, nas cidades onde que eles iam, e mesmo fugindo pela fé que eles tinham, porque os cristãos eram muito perseguidos no primeiro século, eles iam naquelas cidades onde que eles iam morar, eles tinham uma igreja na sua casa. Isso é maravilhoso, isso é fantástico, isso mostra que a nossa casa pode ser uma agência do reino de Deus. Então, querido irmão, querida irmã, vai chegar um momento que essa pandemia vai passar, e você crê nisso, pode dizer amém? Você crê que essa pandemia vai passar e daí você vai poder abrir a tua casa novamente para receber pessoas, ou pode dizer, Senhor, eu não tinha tido essa noção, mas até agora, mas eu quero começar, depois que essa pandemia passar, esse isolamento passar, eu quero abrir a minha casa para receber pessoas, meus amigos, meus vizinhos, meus familiares, para ali começar um PGM, para ali começar uma agência do reino de Deus, porque na casa é muito fantástico. A casa ela tem uma facilidade que o templo não tem. No templo você chega, você ouve e você sai normalmente, mas na casa não, na casa você abre o coração, na casa você come junto com a pessoa, você pergunta, no culto você não tem essa facilidade para perguntar, numa casa você tem a facilidade de pergunta, tem a comunhão, na casa você recebe, você vai do jeito que você é, você vai ali de bermuda, você vai ali com a camiseta, você não precisa de uma roupa chique para chegar na casa do teu amigo, na casa da tua amiga, né? Você vai ali socialmente diferente do que você vê no templo. Né? Então, a casa ela tem esse jeito, de
de você estar à vontade ali na casa do teu amigo, na tua amiga. Então, por isso Priscila e Áquila tinham tanto efeito quando eles fizeram tantas pessoas na fé, conseguiram tantas pessoas na fé, porque eles abriam a sua casa. Não só abriam a sua casa para Paulo, mas abriam a sua casa para Apolo, mas abriam a sua casa para outros irmãos, os irmãos se uniam. E pessoas novas na fé também eram acolhidas por ele. Então nós vamos agora orar. Eu queria convidar os irmãos para orarem, mas antes vamos orar também juntos nessa oração. Eu queria convidar-vos, pode trazer. Obrigado. Essa caixinha aqui são dois cofrinhos que a gente deixou para as famílias. E eu fui abençoado ontem. Eu fui visitar uma família e fui visitar uma família que estava ali na sua casa e está indo de mudança. A família do Joanildo, da Daiane, e eles tinha deixado um cofrinho lá para eles, estão morando lá, vão indo morar para Cajati, e eu fui ali a tentar ajudá-los, e fui abençoado porque eles, mesmo quando estavam na sua mudança, eles estavam pensando em missões. Eles falaram: pastor, o senhor não pode esquecer o cofrinho de missões. Então eu quero agradecer por essas famílias que começaram já a fazer a sua oferta de missões, e agradecer por aqueles que ainda vão entregar os cofrinhos de missões. E nós queremos orar pelas ofertas que estão aqui dentro, por os dízimos que alguns irmãos estão entregando já. Nós vamos orar por missões, nós vamos orar pelos campos missionários. E eu queria convidar você na sua casa a orar pelos campos missionários também. Nós vamos orar pelas caixinhas, pelos cofrinhos, vamos orar pela obra missionária. Essas caixinhas aqui representam, esses cofrinhos representam a obra missionária. Então vamos orar. Querido Senhor, nós pedimos a tua boa mão, Pai amado, para a obra missionária, que exemplifica a vida de Áquila e Priscila, a vida de Paulo, a vida de Apolo, que foi um grande pregador do Evangelho. Senhor Deus, nós te agradecemos pela vida de Áquila e Priscila, que expuseram a sua vida pelo amor ao Evangelho, inclusive por amor a Paulo. Pai amado, passaram perigo de morte por causa do Evangelho, Senhor. E por isso nós te agradecemos por esse exemplo tão precioso desse casal, dessa família lá na igreja primitiva, na igreja nascente ali do primeiro século, Senhor. E nós te agradecemos porque temos irmãos com o mesmo espírito aqui em Lages. Nós temos irmãos com o mesmo espírito, Senhor Deus, aqui no nosso Brasil, que estão pregando o Evangelho, sendo missionários, Senhor Deus, missionários nas suas casas, missionários seu trabalho, Senhor Deus. Em nome de Jesus, abençoa a obra missionária no nosso Brasil, querido Senhor. E nós te agradecemos por essas ofertas contidas nesses cofrinhos, mas com isso nós queremos agradecer por toda a oferta missionária que vamos levantar aqui em Lages, e agradecer pela obra missionária, Pai amado, pelos missionários. Em nome de Jesus, abençoa cada irmão, cada irmã, abençoa cada campo missionário da Gevan, Senhor Deus, e abençoa cada missionário, dando-lhe saúde, dando graça, dando sabedoria, e obrigado pela provisão. Abençoa aqueles que estão segurando as cordas, adotando um campo missionário através do PAN, seja com R$30, seja com mais, Pai amado, esteja multiplicando a sementeira do teu povo em nome de Jesus. Seja aqueles que vão dar uma oferta única, esteja multiplicando também a sementeira do teu povo em nome de Jesus. Pai amado, nós te agradecemos, Pai amado, pela tua obra, Pai amado, nesse Brasil, e queremos orar pelo nosso Brasil mais uma vez e pedir pelo teu evangelho nesse nosso Brasil. Pai, abençoa que o nosso evangelho cresça, que o teu evangelho cresça, que o teu evangelho é nosso também, porque nós vivemos o evangelho a cada dia, querido Senhor. Abençoa que o teu evangelho cresça em nosso Brasil, nesse nosso mundo, meu Pai, e nós pedimos que o teu evangelho, Pai amado, possa entrar aonde que não tem entrado ainda, Senhor Deus. Em nome de Jesus, possa atingir famílias que estão carentes do amor de Jesus, da graça de Jesus, da intervenção divina, Pai amado. Por isso nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor intervenha, olhando, Pai amado, para os asilos tão carentes, Pai amado, nesse país, Senhor Deus, que precisa muito da tua graça, olhando para os orfanatos, orando, Pai amado, para com a tua boa mão, com a tua boa graça, Senhor Deus, visitando, Pai amado, Senhor Deus, aqueles que precisam da tua intervenção, de uma intervenção na área da saúde, Pai amado, enviando a tua cura, enviando a tua graça, enviando a tua bondade, enviando a tua mão de provisão, aquele que está precisando do emprego, Pai amado, visita, Senhor Deus, dando a porta aberta para emprego em nome de Jesus.
Querido Senhor, intervém, Senhor Deus, naquele que está no hospital, aquele que está na UTI, precisando de uma intervenção tua, meu querido Senhor, que os médicos estão dizendo não tem mais solução, não tem mais jeito. Senhor, intervenha com o teu poder, tirando, Senhor Deus, essa enfermidade em nome de Jesus de Nazaré. Para a honra e glória do teu nome, nós já te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, meus irmãos? Então, estamos encerrando esse nosso culto, essa nossa transmissão. Queremos, se assim o Senhor o permitir, nós domingo que vem teremos o culto presencial aqui no nosso templo. Então, os irmãos estão já lembrando disso. Mesmo assim, nós vamos ter o culto também transmitido online, na verdade. Então, vai ter o culto presencial, mas o culto online. E você está convidado para estar aqui conosco domingo, às 19h30, estar aqui conosco. Então, vamos orar encaminhando a semana, uma boa semana para o Senhor, para cada um que está escutando, aqueles que vão assistir essa transmissão. Querido Senhor, nós pedimos a tua intervenção para cada família que está ouvindo esse evangelho, a tua boa mão para a tua graça, bondade e misericórdia esteja intervindo, Senhor Deus, em cada família que está ouvindo, cada família que vai ouvir, aqueles que estão ouvindo ao vivo, aqueles que vão ouvir ainda essa transmissão. Senhor Deus, ouve o clamor, ouve a oração em nome de Jesus de Nazaré. Que a tua graça acompanhe cada um nessa semana em nome de Jesus. Amém, amém. Uma boa semana, fica na doce